Escanor é o personagem mais poderoso de Nanatsu no Taizai. Seu conceito é de um homem que representa o pecado do orgulho, sendo sua principal fonte de poder o sol, de modo que durante a noite ele seja bem fraco e atinge o auge do seu poder ao meio-dia. Escanor é um personagem casca grossa mesmo, disso ninguém tem dúvida. Porém, talvez tenha algumas coisinhas que podem ser melhor trabalhadas no seu designer. Nesse vídeo vou fazer uma leitura completa do design original, me atentando a possíveis incoerências e propor o que pra mim seria um designer um pouco mais coerente para Escanor. Arte na veia. Antes de mais nada, bora para um aviso importante. O design de personagens não tem como objetivo tornar a personagem mais carismática ou agradável aos olhos, mas sim transparecer visualmente o conceito por trás dela. Sendo assim, quando eu digo que eu vou refazer o design do Escanor, não estou dizendo que o design original está errado e nem que eu vou fazer uma coisa que vai te agradar mais. O meu intuito é fazer o que, na minha visão, combinaria um pouquinho mais com a história da personagem. Dito isso então, bora pro vídeo. Escanor é conhecido como Leão do Orgulho, o que faz sentido, afinal esse animal muitas vezes é usado para representar orgulho e soberania. Mas quando você olha para esse cara, não tem absolutamente nada que remeta a leão, com exceção da marca nas costas, é claro. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar deixar ele com um visual um tanto mais leonino. Mas calma, não vou transformar ele num furry. A minha ideia é simplesmente deixar o cabelo dele maior e acrescentar uma barba de responsa, formando assim uma espécie de juba improvisada. Ah, mas isso é muito clichê. E daí? A armadura dourada para representar o sol também não é lá a coisa mais original do mundo. Quando você vai fazer uma concept art, a sua preocupação não deve ser criar algo 100% inovador, mas transmitir a proposta do personagem. E sim, nesse processo é natural que de vez em quando apareçam certas semelhanças, principalmente quando você trabalha com arquétipos, tipo o herói bondoso símbolo de justiça, o anti-herói sombrio, o protagonista de anime, que é tudo sempre a mesma coisa. Enfim, vamos adiante. O corpo do Escanor apresenta uma leve estilização que valoriza mais os membros superiores dele. Esse tipo de estilização é comumente usado para remeter à força. Nesse sentido, o design original tem total coerência com o conceito da personagem. Afinal, o cara é forte, né? Mas por outro lado, quando se fala em Escanor, acredito que o orgulho seja a característica que mais deva ser valorizada, acima até mesmo do poder e da força bruta. E por isso vou fazer uma pequena alteração. A minha ideia é valorizar a região do peito, uma vez que essa é a região do corpo mais associada ao orgulho. Para isso vou alongar as pernas, afinar mais a região da pelvis e alargar toda a parte acima do diafragma. Isso vai dar ao leão do orgulho um visual consideravelmente mais arrogante com um peitão estufado. Porém, como consequência ele vai ficar um pouco menos brutamonte também, o que é sim um ponto negativo no meu design, mas fazer o que, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. O rosto do Escanor é complicado, principalmente quanto ao seu olhar, vai vendo. Seus olhos são levemente puxados para baixo, o que é uma decisão curiosa. Formas com um aspecto decadente costumam passar a ideia de cansaço, abatimento ou às vezes até mesmo medo, o que não faz muito o estilo do Escanor, né? Por muito tempo eu fiquei achando que isso era uma incoerência absurda, porém, eu assisti às lutas do Escanor e aquele olhar murcho estranhamente combinava com a personagem. E eu simplesmente não conseguia entender porquê. Claro que eu poderia simplesmente apertar o botão do foda-se, desencanar disso e seguir em frente, ignorando esse detalhe. Mas desse jeito, eu não ia evoluir nunca como artista. Quando o assunto é concept art, não basta você sentir que algo ficaria bom no seu design. Você precisa entender o porquê disso ficar bom. Do contrário, você está trabalhando somente com a intuição. O que não é errado, mas seguindo por esse caminho, você corre o risco de acabar criando algo superficial ou até mesmo incoerente. Tendo isso em mente, eu decidi entender o que diabos tinha nos olhos do Escanor que combinavam tanto com a personalidade dele, apesar de não parecer à primeira vista. E após um bom tempo encarando eles e pensando a respeito, eu finalmente entendi. Analisando os olhos isoladamente, eles realmente transmitem cansaço. Contudo, somando eles ao resto do Escanor, eles formam algo até parecido e ao mesmo tempo quase oposto: serenidade. Esse é o olhar de alguém que está sempre tranquilo quando entra numa luta, porque sabe que vai vencer, o que por sinal combina muito com o orgulho da personagem. Agora sim tudo fez sentido. Porém,
quando eu vejo essa expressão eu sinto falta de um pouquinho mais de entusiasmo. Beleza, eu entendi, o Escanor é forte e não tem medo de nenhum oponente, maravilha. Mas como pessoa arrogante que ele também adora exibir seu poder. Ou seja, durante as batalhas, ele pode até manter uma certa tranquilidade, mas é um fato que ele também vivencia um sentimento de prazer em se mostrar. Se alguém tiver dúvida quanto a isso, basta olhar as frases mais famosas dele, todas ditas em luta. Vai me dizer que a pessoa que disse isso aqui não gosta de se exibir? Não sente prazer em fazer isso? Sendo assim, eu optei por fazer algumas alterações no rosto. Para começar, vou conferir aos olhos dele um aspecto levemente triangular, de modo que a expressão dele se torne um pouco mais enérgica e entusiasmada. Também acredito que um sorrisinho debochado vai ajudar a expressar o prazer que Escanor sente ao menosprezar seus adversários. Porém, o sorriso também não pode chegar no nível All Might da coisa, pois isso faria ele parecer mais um berserker obcecado por lutas. Acredito que deixar ele um pouquinho narigudo também vai ajudar a compor com a imagem de orgulhoso, uma vez que, da mesma forma que o peito é a parte do corpo associada ao orgulho, no rosto, essa parte é o nariz, por ela ter uma certa conexão com o peito devido à transpiração. Mas aqui convém abrir um pequeno parênteses. Essas informações a respeito do nariz e peito serem associadas ao orgulho, eu tirei do livro O Corpo Fala. E eu sei que atualmente existe um certo debate sobre a veracidade dessas informações, mas mesmo assim, para fins artísticos e intersemióticos, creio que elas sejam perfeitamente válidas, já que estamos usando delas apenas de forma conceitual e inspirativa. Então, por causa disso, vou tomar a liberdade de dar uma leve valorizada no nariz do Escanor. Coisa pouca também, nada que chegue no nível do Usopp. E para finalizar as alterações no rosto, vou deixar o bigode dele com uma aparência mais espetada, mais desarrumada, pois isso vai combinar com o sentimento de adrenalina que quero conferir à personagem. Vamos falar agora dessa marca do Leão do Orgulho. A marca em si eu não tenho muito do que reclamar, só usaria formas um pouco mais ascendentes para compor com o visual enérgico que já propus para o rosto. Mas a minha maior observação é o local. Eu acredito que faria mais sentido ela ficar no peito e não nas costas, já que é a parte do corpo relacionada ao orgulho. Inclusive podemos notar que muitos heróis sempre carregam seu símbolo no peito, como por exemplo o Super Choque, o Batman e o Lanterna Verde. Porém, aqui é preciso ter muita, mas muita cautela mesmo. Todas as personagens que eu acabei de citar são heróis da cultura ocidental, mas eu observei que além do Escanor, alguns outros personagens de animes carregam seus respectivos símbolos nas costas também, como o Capitão Barba Branca em One Piece, o Sasuke em Naruto ou até mesmo o Goku de Dragon Ball. Eu não sabia dizer se era coincidência ou se existia uma razão específica para isso, justificada talvez pela cultura oriental. Tendo isso em mente, eu dei uma pesquisada a respeito, para saber se na cultura oriental existe algum significado importante em carregar o símbolo sempre nas costas, mas não consegui achar nada a respeito, tanto que aprovasse quanto que refutasse essa ideia. Sendo assim, eu decidi seguir com essa alteração a partir de um olhar ocidentalizado. Porém, por falta de informação, eu não posso afirmar que isso é um erro no design original. Adiante, o solzinho no cinto dele eu acho simplesmente um detalhe fantástico. Ele é pequeno de modo que não chame tanto a atenção e não fique competindo com o resto do design. Além disso, ele está perfeitamente localizado no centro da silhueta da personagem. Ideologicamente falando, quando pensamos em centro, pensamos em princípio, em algo primordial que sustente uma ideia. Sendo assim, esse sol no centro da silhueta de Escanor demonstra de forma semiótica que esse é o alicerce principal de seus poderes. O machado Rita, arma do Leão do Orgulho, também é perfeito. De verdade, eu não vejo nenhuma incoerência sequer nele. Ele tem várias arestas, o que sinaliza perigo, ao mesmo tempo que apresenta formas curvadas em vários locais. A princípio eu achei que ficaria melhor usar apenas linhas retas, formando mais arestas e, consequentemente, mais perigo. Porém, eu percebi que isso prejudicaria o visual fluido e dinâmico da lâmina, assim como a delicadeza do anjo esculpido logo atrás dela, que por sinal também é um detalhe brilhante, não só por remeter às origens divinas dos poderes da personagem, mas porque o anjo em si geralmente é uma imagem associada à bondade, sendo essa uma das virtudes do Escanor, apesar dele ser tão arrogante. Eu realmente gosto do machado, não tenho reclamações. Então, para finalizar, vamos falar agora da paleta de cor. No geral, ela é composta por cores quentes,
com exceção da calça verde e dos olhos azuis, o que eu acho interessante por serem cores que remetem mais à bondade. E, como acabei de falar, o Escanor, apesar de arrogante, ainda é uma pessoa bondosa. Portanto, a única alteração que eu faria seria na cor do cabelo e dos demais pelos faciais, mudando de laranja para amarelo, já que essa cor faz uma melhor alusão ao sol. E é assim que eu acho que o design do Escanor deveria ser. Resumindo, ele ficou um pouco menos brutamonte e sereno. E por mais que eu reconheça sim que isso são pontos negativos, acredito que de modo geral, esse design representa melhor a essência do Escanor, devido ao acréscimo de arrogância que conferia a ele, ainda que de forma sutil. Afinal, personagem tranquilo e forte é o que não falta no mundo dos animes, né? Vamos concordar. Por exemplo, Saitama, que derrota um exímio artista marcial com a bunda, ou Bills, que explode metade de um planeta com um pingo de seu poder. Sendo assim, acredito que o fator diferencial do Escanor, o seu RG, o seu trunfo, seja o orgulho, de modo que essa característica mereça maior atenção, ainda que em um pequeno detrimento das demais. E é por isso que acredito que esse seja o design ideal para Escanor. Mas enquanto a você, curtiu minha proposta de design alternativo? Não curtiu? Quais mudanças você faria? Na sua opinião, qual é a característica fundamental do Escanor? É o orgulho? É a força? Sinta-se à vontade para dizer aí nos comentários. Quanto a mim, vou me despedindo de vocês por agora. Agradeço demais pela atenção até aqui e a gente se vê num próximo vídeo, daqui a 1 ou 2 meses. Hey, vou te dizer então, obrigada por curtir, compartilhar. Se inscreva também, meu bem, obrigada. Só você me faz crescer. Obrigada, obrigada.